Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 362º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, eu estou totalmente fodido. Tipo, mas totalmente mesmo. Eu não sei se estão a par, mas cada movimento que eu faça tem de ser muito bem calculado porque eu sei que vai trazer-me dor, ok? É nesse patamar que nós estamos. Eu neste momento sou um idoso. Isto porquê, pá? Porque na semana passada eu já tinha contado no pré-pod, mas não tinha trazido para aqui porque eu não sabia como é que ia estar, ok? E então o que é que se passou, pá? Na quinta-feira, dia 20 de novembro, dia fatídico, eu, a fazer o meu trabalho normalmente, pá, dei um jeito nas costas, ok? E é aquela cena bizarra porque é aquele trabalho que tu fazes todos os dias, ou seja, não devia sequer acontecer isso, estás a ver? Mas então dei um jeito nas costas e pá, como eu não sou otário, parei logo, fui falar com os meus superiores e disse, pá, dei aqui um jeito nas costas, está-me a doer, caralho, está-me a doer. E então, pá, trocaram-me logo de trabalho, fui para uma cena mais leve e depois é a tal cena, pá. Depois é a tal cena que é, se fosse uma empresa normal, ativava-se logo o seguro e o caralho, que era para tentar resolver a situação. Mas pá, como nós estamos num grupo multinacional, e para terem noção das merdas imaginem, quando estás num grupo, pelo menos no nosso grupo, tudo é uma competição, ok? Estás a ver uns Hunger Games da merda? Pronto, é parecido com isso. Então imaginem, eficiência é competição, absentismo é competição, acidentes de trabalho também é competição, ok? Acidentes de trabalho também é competição. E então, tu queres que não existam acidentes de trabalho na tua empresa. Estás a perceber? E pá, e eu percebi porque numa das formações disseram que o México era a fábrica em que não havia acidentes de trabalho tipo há 2 anos. E pá, eu percebo porquê. Ok? E eu percebo porquê. Porque há várias formas de tu camuflares um acidente de trabalho. Ok? Imaginem, a mim disseram-me assim, pá, vais para casa, ok, ficas em repouso absoluto e depois reavaliamos. Porque assim era, imaginem, se eu tivesse recuperado, não entrava nas estatísticas, estás a ver? E pá, no México, de certeza, cá toda essa máfia, tipo, pá, vais para casa, até recebes a 200%, curas essa merda, ok, e não entra nas estatísticas. E agora imaginem dizer esta merda com sotaque espanhol. Então, pá, hijo de puta! Tipo, estás a ver o Pablo Escobar, hijo de puta mal parido? Estás a ver? Foda. Mas então, pá, então foi isso que aconteceu. Na sexta-feira fiquei em casa, então, em repouso. No fim de semana estava ok, tranquilo. Fui trabalhar na segunda e pá, esqueço. É tal cena, meu. Às vezes faz falta um gajo conhecer minimamente a nossa legislação laboral, ok? Porque, tipo, eu não sabia que eu podia pedir uma reavaliação médica a qualquer momento. Eu não sabia dessa merda. Porque se eu soubesse, pá, eu não tinha aguentado as 8 horas de trabalho. Eu ao fim da primeira hora tinha-me passado ao caralho, estás a ver? E então, pá. E então, imaginem. Ai, não, esperem, eu estou a contar mal. Na segunda eu fui trabalhar e, então sim, quis ir para o seguro, porque não me estava a sentir bem. Fui para o seguro, cheguei ao médico e o médico foi tipo, na Cruz Verde, ok? O médico foi tipo, pois, isso é uma contratura muscular ou assim qualquer cena, uma distensão muscular, isso é assim qualquer cena. E ele, ora bem, eu vou-lhe passar aqui umas injeções, mas isto aqui vai ao sítio, está bem? Pronto, olha, a primeira pode tomar aqui, depois as outras, se tiver alguém na fábrica que as dê, podem estar lá. E eu, mas eu vou continuar a trabalhar? Sim, está apto. E eu fui tipo, ok, meu, tu é que és médico, tu é que andaste a estudar tipo 10 anos nesta merda, estas injeções vão ser milagrosas e ao fim da primeira eu vou ficar novo. Esqueço. Na terça-feira fui trabalhar e então foi a tal cena. Aí é que eu não sabia que podia pedir a reavaliação, estás a ver? Na terça-feira, esqueçam, eu aguentei as 8 horas, mas foi tipo, ok, que os meus superiores me puseram num sítio mais fácil, ok, e se eu me queixasse eles trocavam-me de sítio, que foi essa cena que aconteceu, mas pá, estava a ser, imaginem, eu trabalho há 7 anos naquela empresa. E não houve um dia, mesmo que tenha sido os dias mais pesados, mesmo que tenha sido como nós às vezes fazíamos, de fazer semanas para aí com 50 horas, estás a ver, de horas extras e o caralho. Nunca me custou a passar tanto um dia como naquela terça-feira, pá. Terça-feira, lá está, dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro e nem foi por causa daquela estupidez da direita portuguesa. Nem foi por causa disso, ok? Mas pronto.
imaginem, custou-me bué passar. E então, acabei o dia de trabalho, fui à Cruz Verde tomar a segunda injeção e pá, pedi uma reavaliação médica. A rapariga que estava lá na secretaria disse, ok, então vai à enfermaria tomar a injeção e depois eu já o informo. Eu, ok, está-se bem. Vim da injeção e ela então diz-me, olha, o médico que o consultou ontem não está, só vem mesmo na quinta, que é quando eu tinha consulta, mas está aqui outro médico do seguro que vem às 4. E eu, ok, está-se bem, eu espero. 3 horas, ok, eram 3 horas, eu esperei até às 4. Esperei ali 1 hora, que não foi, depois não chegou bem a ser 1 hora, porque às 3h30 eu fui atendido. Mas para verem a minha situação, que é tipo, foda-se, vou esperar aqui 1 hora, caralho. Mas pronto, estava mesmo fodido. E então entrei, disse ao médico que fui trabalhar, mas que não aguentava. Ele era assim um pouco estranho, porque metia muitas vezes a língua de fora e eu, ok, está-se bem, moeda estranho. E então passou-me incapacidade total temporária, ou incapacidade temporária absoluta. É isso, incapacidade temporária absoluta, que aquilo tem uma sigla, acho que é ITA, acho que é isso. Até quinta-feira. Então fiquei em casa, até quinta-feira. Quinta-feira, fui só, lá está, fui na quarta tomar mais uma injeção. Na quinta, vou então ao médico e pá, eu entro e ele, então já bem, como é que isso está? E eu, está mal ele. Então não melhorou? Eu, não, esqueça, ainda piorei. E pá, aqui viu-se uma mudança de atitude do médico, que era esse o meu medo, que era o medo do gajo não acreditar em mim e dizer, mas estás-te a passar, um gajo com a tua idade dá-te a doer as costinhas, estás a ver? Porque o gajo da primeira vez foi assim um bocado arrogante, estás a ver? E eu disse, olha, eu tive de vir aqui no dia seguinte, porque não aguentei a trabalhar, tive de pedir a reavaliação médica e o seu colega passou-me baixa. E ele, pronto, é para isso que nós aqui estamos, também é para isso. Ele, então pronto, vamos lá ver. Então, continuo, tipo, dói-me tudo. Imaginem, eu estou sentado, gravei o pré-pod, tinha 5 minutos e estou com 10 minutos de episódio e já me está a doer as costas, estás a ver? Estar na mesma posição. Por isso, agora vou balançar de vez em quando, que é para tentar mudar um bocado a posição. Mas então ele fez-me os mesmos exercícios que tinha feito na primeira consulta, que era tipo meter as mãos atrás do pescoço, virar para um lado, virar para o outro, para a frente e para trás e tipo, esqueçam, estava-me a doer tudo. Estás a ver quando estás sem treinar, sei lá, há 2 meses e depois voltas a treinar e estás todo fodido. Pronto, imaginem isso só que vezes, sei lá, vezes 10, vezes 100, a quantidade que queiram. Está muito complicado. Então, então o médico ficou assim um bocado... Eu acho que senti ali um pouco de peso da consciência e agora, ele... Ok, imaginem, ele mudou a atitude de... se alguém na fábrica te conseguir dar as injeções, podes tomar lá para... Ele, tenta só não estar muito tempo sentado no sofá ou deitado na cama a ver televisão. Ok? Tenta mudar de posição porque senão isso afeta-te. E é tipo, ok, amigo. Ok, parece que houve uma mudança de chip. E então, E então tem sido a minha vida. Basicamente, não consigo fazer assim muita merda. Tipo, levantar pesos e o caralho é bué da tenso. Imaginem, no outro dia, porque depois eu sinto-me culpado que é, eu não quero ser um inválido, estás a ver? No outro dia, imaginem, enquanto a senhora engenheira estava a fazer o jantar, eu disse, pronto, ok, eu levo o lixo reciclado ao ecoponto. Imaginem, era um saco de plástico, que no total devia pesar, sei lá, 3 quilos, porque era plástico, e outro saco de papel e cartão, que também é papel e cartão, ou seja, leve, estás a ver? E tipo, eu tive de dividir o peso pelos 2 braços porque estava-me a doer. Estás a ver a cena? Por isso, imaginem, tenho passeado o Fausto, mas é a tal cena, ele às vezes dá esticões que é foda, e então basicamente a minha vida tem sido mostrar o rabo a estranhos que me dão injeções e ver a fauna da Cruz Verde, que também é uma fauna interessante, ok? Mas isso vou deixar se calhar para quando terminar esta cena porque tenho visto exemplos interessantes. Como, por exemplo, o exemplo perfeito de como não se pode entregar tudo à saúde privada porque senão vai ser uma merda. Imaginem, eu estou com dores, mas é a tal cena. E eu posso esperar. Chegou lá um gajo que estava com um dedo cortado embrulhado numa toalha. Ok? E chegou lá, estava tipo a tirar a senha e está lá por norma, está lá uma jovem para pessoas mais idosas isso que não sabem que senha é que têm de tirar e então ela está lá a dar dicas. E imaginem, se fosse num hospital público, o gajo chegava com o dedo cortado e era tipo, Zau, vamos caralho, vamos lá tratar disso. Foi ali no privado e ela assim, você cortou o dedo? E ele, sim, cortei. Está a sangrar? Está.
tem seguro? E o gajo então com o telemóvel a mexer com a outra mão, a mostrar, sim, é da tranquilidade, não sei o quê. E ela, ok, dê-me então só o seu cartão de cidadão. E tipo, porquê? Porque se não tivesse seguro, tinhas de ir para outro sítio, caralho, porque não te iam tratar ali, ou então ias ter de pagar, caralho. E então, está a ser interessante. Eu basicamente estou tipo aqueles personagens azuis do Rick and Morty que só dizem existence is pain, estás a ver? Porque é bué fodido porque sentes-te um inválido, estás a ver? E depois é bué fodido porque tu até queres ajudar em algumas cenas, mas não podes, ou podes, só que vais ficar pior. Estás a ver? E então, vamos ver agora com o ortopedista como é que vai ser. Porque está interessante. Está interessante. Depois, o que também foi interessante foi que lá está. No dia seguinte de me ter aleijado, fui a um jantar com colegas da senhora engenheira. E fomos à Tasca. Exatamente. Restaurante Taberninha, o Chico. Que fica, aquilo fica perto de Barcelos. Que depois também é tal cena, meu. Este pessoal não sabe arranjar restaurantes aqui perto. E eu só o trago aqui porque é tal cena. É Tasca, ok? Confere que é Tasca. Confere principalmente porque, imaginem, a nível de entradas eles tinham presunto, pataniscas, azeitonas e alheira. Acho que era isso, ok? Acho que era isso. Ou seja, não havia assim uma diversidade absurda. Só há ali um ponto que eu acho que não é Tasca, que é, não tem doce da casa, como sobremesa. E é tipo, não tens doce da casa, não tens bolo de bolacha. Tenso, estás a ver? Mas a Azaia acha que estabelecimentos podem estar abertos sem ter doce da casa como sobremesa. Quem sou eu para fechar as portas desses sítios, não é? Mas então, o jantar foi vitela assada e tipo, estava bué da bom. Estás a ver quando é aquela cena que tu notas mesmo que é uma cena artesanal, estás a ver? De certeza que aquilo foi feito em forno a lenha, o caralho. Estava bué da bom. Estava bué da bom e é tal cena, bué da simples, que era só vitela, batata, grelos e arroz. Ok, mas estava bué da bom. E lá está, no fim do jantar já me começava a doer as costas. E naquela altura eu ainda estava bem. Mas recomendo. Restaurante do Chico em Barcelos. Depois, o que é que houve mais, O que é que houve mais? O Fausto, como toda a gente já sabe, toda a gente que ouve este podcast e toda a gente que convive connosco, ele é um pequeno terrorista. Ok, ele é um pequeno terrorista e de certeza que enquanto eu estou aqui a gravar ele está lá em baixo a destruir merdas. E então, pensando nisso, eu e a senhora engenheira chegámos a um consenso de que tínhamos de contratar alguém para o treinar. Ok, e então andámos à procura. Um colega meu tinha dito que conhecia alguém que treinava. Depois já disse que ele tinha deixado essa vida. Depois também nos apareceram alguns nomes, até que apareceu um senhor que é perto da zona de residência da senhora engenheira, chamado Emanuel Souza, que ele tem uma página de Instagram. Foda-se, ok, o gajo é mesmo profissional desta merda. Ok, mas ele aqui não segue. Foda-se, é que eu por acaso carreguei aqui no perfil pessoal. No 9 de outubro teve em Itália para o campeonato do mundo, ok? De cães ou caralho. Por isso estamos aqui com um profissional. Mas deixem-me ver que a senhora engenheira acho que o segue. Eggs a Dog Training, ok? É este o Instagram. Eu ainda tenho de mandar foto ao senhor porque ele depois mete as fotos dos cãezinhos e isso. E imaginem, o gajo é de Passos de Ferreira, vai à casa das pessoas ali no concelho de Passos de Ferreira. Nós dissemos que éramos de Guimarães. Ele, fica um bocado fora da minha área de atuação, mas não há stress. O homem veio aqui tipo às 8 da noite, ok? Teve aqui 40 minutos, ou 45, e ia-nos levar 15 euros, que era o preço que ele fazia. Nós temos 20 pelo menos, que era ao menos para compensar minimamente a deslocação. E o que é que ele nos ensinou? Ensinou-nos aquelas cenas básicas que, imaginem, se calhar no César Milano nós aprendemos, estás a ver? Do tipo, para o cão te respeitar, tipo, não deixar que ele te salte para cima, explicar que lhe devemos dar comida na mão para ele perceber que nós é que o controlamos, estás a ver? Esse tipo de cenas. Deu ali algumas dicas para o manter mais calmo. E então, então eu gostei da atitude dele. Ao início o gajo chegou e é tipo, estás a ver, eu acho que no César Milano também dizia essas cenas, tipo, não devemos manter o contacto visual com o animal e essas cenas. Porquê? Porque o Fausto estava lá, está louco a saltar-lhe para cima,
ok? E ele só estava a desviar as pernas e o caralho. E eu, ei lá, o gajo vai-nos já dizer que nós somos uma merda, não sabemos ser pais de pet, mas não, tipo, e ele aprendeu rapidamente porque é tal cena. Ele disse que a forma mais fácil de o ensinar é com a comida. E como ele devora a comida, ele vai aprender rapidamente, ok? E tipo, a cena de ele só comer quando está calmo, ele já faz, por exemplo, estás a ver? Por isso, pá, acho que vamos ter sorte, acho que o vamos conseguir controlar. E ele disse mesmo para depois controlar cenas que ele morde e isso, que deu-nos algumas dicas. E lá está, pelo preço, pareceu-me ok, até só porque lá está. O gajo teve ali 45 minutos mais deslocações e tudo, pelo preço, pá, pareceu-me fácil. Depois eu só achei piada é que ele disse que tinha 2 cães de jardim e 2 de competição. Por isso, pá, não há cá misturas. E então agora, indo à página pessoal dele, vi então que pá, o gajo deve ser mesmo forte. Porque o gajo tem aqui bué das cenas e então bué competições e tudo. Não sei como é que acabou então aqui a classificação. Ele tem ali... Ele partilhou assim um vídeo estranho em que... Pois é, bué da estranho, só tem fotos com provavelmente outros gajos. Imaginem, ele deve ser tipo eu no CS, estás a ver? É um mundo totalmente diferente do mainstream, ok? Que se calhar muita gente não conhece, então ele estava ali com fotos só, provavelmente de outros treinadores de cães, estás a ver? Mas pá, gostei. Quem precisar pode falar que eu recomendo, porque gostei mesmo da cena. Por isso, Depois, o que é que houve mais esta semana? Pá, houve então o Stage 1 do Major, ou Stage 1, que pá, teve algumas surpresas, é verdade. Deixem cá ver como é que ficou aqui a minha Fantasy. Ok, não ficou nada demais a minha Fantasy. Fiquei no lugar 13.989 de 17.319, por isso. Agora vou ter de fazer outra equipa para o Stage 2. Ok, já fiz aqui a minha equipa para o Fantasy do Stage 2, para este Stage 2. Então tenho o Creams, o Jam, o Major, o Twist e o Frozen. Pá, mas então no Stage 1, pá, houve algumas surpresas. É verdade. Imaginem, ficaram de fora da próxima fase a Gamer Legion, que era uma das favoritas, e a Legacy, que estas duas eram duas que tinham um ranking mais alto. A Gamer Legend está no 17º lugar e a Legacy está no 14º. E nesta fase no Stage 2 estão aqui 16 equipas, é isso? 16. Por isso não conseguiram lugar entre as 24 melhores, entre aspas, porque já estão 8 na próxima fase e agora mais estas 16, por isso um pouco tenso. Principalmente a Legacy desiludiu muito, porque a Legacy vinha de bons resultados, então desiludiu um pouco. Depois tivemos surpresas também da FlyQuest a passar 3-0, sem nenhuma derrota. Venceu 3 jogos contra 3 equipas brasileiras. A FaZe teve até à última para passar, ok, tirou lugar ao Fluxo. Eu preferia que tivesse passado o Fluxo porque tenho o Art nessa equipa. Depois, mais surpresas, talvez a M80 também ter passado 3-0, e acho que foram essas as principais surpresas. Depois a Fnatic e a B8 terem passado era aceitável, a Ninjas in Pyjamas também. Depois talvez aqui a Parivision tenha sido a outra surpresa, porque ela no ranking da Valve está em 19º lugar, mas no ranking HLTV está em 38º. Por isso, imaginem, a FlyQuest está em 31º na HLTV, a M80 24º, Fnatic 26º, ou seja, a Baiters está em 23º, Ninjas in Pyjamas 32º, que tem o português Old Jerks, ou seja, passaram e equipas estavam quase no top 10, não passaram. Por isso, a Parivision é interessante porque, imaginem, tem um jogador que eu adoro, que é o Jame, do Jame Time, que eu falei aqui quando ele ganhou o Major no Rio de Janeiro em 2022. Imaginem, pá, é um gajo que ganhou um Major, é um gajo que ganhou o MVP do Major em 2022, mesmo assim ficou em 20º lugar no top 20 HLTV em 2022 e em 2021 ficou em 10º lugar, ok? Depois de 2022 nunca entrou no top 20 HLTV, mas pá, ele
era jogador da VP, já há muitos anos. Exato, ele era jogador da Virtus Pro desde 2019 e saiu em janeiro de 2025. E pá, a Virtus Pro, para quem acompanha CS, é uma daquelas equipas muito fortes, ok? Porque já ganhou... Ok, até pensei que tinha ganhado mais... ganhou outro Major porque... Exato, ganhou um Major em 2014 e ganhou em 2022, que não era Virtus Pro, mas era Virtus Pro. Só não era por causa da questão da guerra na Ucrânia, então as equipas russas não podiam aparecer com o nome original. Tinham basicamente de mudar de nome. Então, entre março de 2022 e março de 2023, ele jogou pela Outsiders, mas era a Virtus Pro na mesma. Então, pá, em janeiro de 2025 o gajo sai, ok? E vai para uma equipa que é a Parivision, que é composta por 4 putos, ok? O James tem 27 anos, ok? Já é um gajo casado e o caralho. Que eu hoje de manhã estive a ver o Instagram dele, porque ele é uma personagem interessante. Mas, tem um puto de 21, tem um puto de 18 e tem mais 2 putos de 19. E está um gajo de 27 anos com estes putos que nunca tinham ido para o Major, com o treinador que eu sempre me lembro de ver a treinar o James. Exato, ele sempre treinou o James, porque o James antes de estar na VP esteve na Avangard e desde aí ele sempre esteve com este treinador, o Dastan, que é do Cazaquistão, terra de Molodai. Mas não imaginem, a equipa tem uma média de idades de 21,5, é das mais novas. Acho que a HLTV fez rankings disso tudo. A Fúria neste momento é das equipas mais velhas. A Fúria que sempre teve uma média de idades nova. Neste momento é das mais velhas. Aqui está a média de idades. A Fúria só perde para a Aurora, que é a equipa mais velha, com 27.3. A Fúria tem 26.7. E a Parivision, lá está, é a segunda com a média de idades mais baixa. A primeira é a Baiters com 21.1. E depois é a Parivision com 21.5. E o gajo pegou em 4 putos que nunca tinham ido para o Major e está na fase seguinte. E é incrível vê-lo jogar, porque ele nota-se que tipo, o gajo, ele já não precisava estar a jogar, ok? Ele já não tem nada a provar, já ganhou um Major, já foi MVP do Major, ok? Mas nota-se que ele gosta da matemática da cena, ok? E depois é engraçado ver na live do Gaulês, porque estava ele e o Michel, e então eles disseram assim, de certeza que eles pegaram nestes 4 putos, ele e o treinador, e disseram, pronto, esqueçam tudo o que sabiam até agora e ouçam-nos. Por isso, está a ser interessante a primeira fase, está a saber... Esqueçam. Em alguns jogos via-se um nível muito baixo de CS. E tipo, imaginem, eu nunca tinha reparado nisto, porque às vezes a Fúria também nos trazia para este CS na lama, como eles diziam na transmissão. Mas de estar agora a acompanhar a Fúria no seu prime e vir para este Stage 1, complicadíssimo. É que nota-se ali uma decalagem do caralho. Agora no Stage 2, acho que já vai haver mais equilíbrio. Quer dizer, vai haver mais equilíbrio. Vai haver melhor CS, ok? Porque já temos aqui equipas fortes. Temos aqui algumas equipas que já estão no top 10. Temos uma Aurora, temos uma Navi, temos uma Astralis. E também basicamente é isso. A 3D Max também tem um CS tenso. Temos a Liquid, que passou por alterações e então... Vamos ver. A Liquid vai ser uma surpresa, porque vem novamente com o Elige. Vamos ver. A Patient Way também é uma cena assustadora ao CS deles. Mas pronto. Daqui, quem eu apostava que vai passar para a próxima fase é a Aurora, Navi, a Natus Vincer, a Astralis e a FaZe, imaginem, a FaZe não merece passar. A FaZe já passou do Stage 1 à rasca, porque a FaZe fez uma cena que para mim é um absurdo do caralho, que é, tiraram um jogador que estava na equipa há 10 anos, tiraram-no para ficar com este Jacob, que é um puto de 21 anos, que não sei o que é que eles viram nele, porque o gajo é fraco, é assustador. É assustador de fraco o gajo. Atenção, fraco lá está, para estar no nível de uma FaZe que quer estar no mínimo no top 10 mundial, estás a ver? E que neste momento está no top 13. Por isso, vamos ver. Também houve a novidade, então a Fúria
finalmente estar no top 1 HLTV. Finalmente isso aconteceu. Às vezes parece que é preciso fazer quase sei lá o quê para chegar ao top 1 HLTV. De certeza que agora, segunda-feira, já vai haver alterações, porque com estes jogos do Major e tudo, vai haver aqui equipas que vão descer, como a Legacy, de certeza que vai perder este 14º lugar. A Gamer Legend, de certeza que vai perder este 17º. Para, por exemplo, equipas como a Parivision, que está em 38º aqui no HLTV, de certeza que vai subir, sei lá, para o top 20 pelo menos. Porque, por exemplo, aqui no top 20 HLTV, nós temos a Legacy, que já não está no Major, a Gamer Legend, Gentlemates, a SO e a Virtus Pro. Ou seja, estas 4 equipas têm de ser deste top 20 HLTV. Porque, por exemplo, agora no ranking Valve a Parivision já está em 19º lugar. Por isso, já. Vamos ver como é que corre esta segunda fase, que começa amanhã. Começa amanhã, dia 29, e vai até o dia 2. Até terça-feira. Vai de sábado a terça. E depois, a fase da Fúria, começa do dia 4 e vai até ao dia 7. Depois provavelmente há aí um dia de descanso. E então os playoffs devem começar do dia 9 ao dia 14. Ai não, é do dia 11 ao dia 14? Ui, 3 dias de descanso? Não pode ser 3 dias sem CS. Mas pronto. Pá, o horário dos primeiros dias era interessante para caralho, porque os primeiros jogos começavam ao meio-dia. Por isso, eu mesmo que estivesse a trabalhar, conseguia ver a maior parte dos jogos. Só não conseguia ver os primeiros jogos, tipo os 2 primeiros, porque depois acabavam e já dava para ver. Depois, na fase final, em que já só tinha MD3, já era um bocado mais difícil. Mas pronto, outra cena que também é interessante é pá, imaginem, o CS está muito ligado a casas de apostas, ok? E por exemplo, este Major é patrocinado, e depois é só casas de apostas que eu desconheço. Imaginem, este Major é patrocinado pela Rollbit, acho que é assim que se chama. Exato, Rollbit, que isso também causou problemas nas transmissões, porque a Rollbit acho que está suspensa da Twitch, e então acho que por isso não dá para transmitir na Twitch. Quer dizer, dá, só que não podes dizer o nome da plataforma, o nome da casa de apostas, senão podes ser suspenso da Twitch, o que é estranho para caralho, mas pronto. E depois, imaginem, temos o exemplo da Imperial, que é patrocinada por outra casa de apostas, que é a GameDome, que eu também desconheço. E pá, os gajos têm de ir todos tapados, têm de tapar o patrocínio todo com fita adesiva, porque lá está, pá, porque de certeza que é proibido no Major ou não sei o quê. E é bué estranho, que é tipo, pá, o pessoal sabe quem é que patrocina, ok? Imaginem se isto acontecesse no futebol e era tipo, a Champions é patrocinada, vamos ver quem é que patrocina a Champions. Mas sei lá, imaginem naquela altura em que a Champions... ok, patrocinadores oficiais globais, tem aqui Heineken. Por exemplo, chega a Heineken. A Heineken patrocina a Champions. Imaginem as equipas portuguesas que são patrocinadas pela Sagres e pela Superboc terem de levar uma fita adesiva nas costas a tapar o nome. Tipo, não faz sentido, estás a ver? Não faz sentido. Mas pronto. É o que é. Dá ao menos para entreter minimamente, mas lá está, como eu disse, está a ser um nível muito baixo de CS, estão a acontecer muitas cenas estranhas. Imaginem, a Legacy no primeiro jogo estava a ganhar 10-4, perdeu um eco, ficou 10-5 e daí foi para o 13-10, perdeu 13-10, ok? Assim, a Red Canids teve a oportunidade de mandar a FaZe para casa porque teve 5 match points, perdeu a oportunidade e foi ela embora. Corta para, no último dia, o Fluxo também estava a ganhar 10-4 à FaZe no último mapa. A FaZe deu a volta 13-10, ok? A FaZe, que já podia ter ido embora no dia anterior, mandou 2 equipas brasileiras para casa. E a Legacy, que, lá está, como tinha perdido contra a FlyQuest, depois de perder aquele eco, a FlyQuest ainda derrotou mais 2 equipas brasileiras, e a Legacy então acabou no último dia contra a Parivision, que lá está, o Jame adora estas merdas. Imaginem, o Jame é provavelmente daqueles jogadores que já traumatizam mais fãs de CS falado em língua portuguesa, porque eu lembro-me de um, nem sei se foi para o Rio, foi para o, acho que foi para o Major acho que foi para o da Antuérpia, que foi o primeiro Major que eu vi, acho eu. Agora vamos ter de voltar aqui à história. Deixem cá ver... não, foi de Estocolmo, o primeiro que eu vi. Ou foi para o de Estocolmo ou para o da Antuérpia. Foi para um dos dois, que pá, no último jogo contra a SO, eles estavam em risco de não se classificar e pá, lá está. Eliminaram a SO
também na última ronda. Estás a ver? Por isso, ei, para terem uma noção, isto cresceu de caralho. Imaginem, em 2013, o prize pool, que é quanto se distribui pelas equipas que jogam, foi de $250 mil. Em 2016, 1 milhão. Agora estabilizou um bocado, porque agora, desde 2016, ok, de 2013 para 2016 é que deu o salto, que basicamente foi de 2015, porque de 2015 para 2016 passou de 250 mil para 1 milhão. E depois houve aqui um boost em 2021, porque o último Major tinha sido em 2019 por Pandemics, passou para 2 milhões em 2021, e agora os últimos 5 Majors têm sido $1.250.000. Pá, também foi interessante que ainda haviam bilhetes para esta primeira fase, ok? Sei lá. Deviam estar para aí umas 100 pessoas, por isso ainda havia bilhetes, mas para terem uma noção de como são os bilhetes, imaginem, os bilhetes mais baratos neste momento à venda para 4 dias de Major custam 195€, ok? E são tipo lá em cima, porque os mais caros já não estão disponíveis. Imaginem, tem aqui uns premium, mas que são lá em cima também, custam 378 para 4 dias de Major, por isso Antes de ir para as recomendações culturais, vamos então para Paredes de Coura, que anunciou as primeiras confirmações. As primeiras confirmações de Paredes de Coura foram Emil and the Sniffers, Wet Leg, Aldous Harding, Kurtville and the Violators, Caitlin Bone, Maruja, Capitão Fausto e Milhanas. Destes nomes eu conheço todos, ok? Por isso é aquele 8 em 8, muito forte. Foram anunciados há 4 dias. Emil and the Sniffers eu vi no ano passado no palco secundário do Alive, por isso promete. Depois, também destacar aqui uma cena que é o trabalho que José de Lopes está a ter aqui no Habitat Natural da Música, porque as publicações dele estão muito fortes, ok? As publicações dele estão muito fortes. Os vídeos pararam por motivos de procrastinação e agora posso dizer que por motivos de dor nas costas, ok? Posso dizer posso arranjar essa desculpa, mas ele continua aqui a partilhar cenas e está muito forte. Por isso, sigam o Habitat Natural da Música no Instagram. E vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações, começamos com o que nós andámos a ver na TV Mágica, eu e a senhora engenheira. E nós começámos a ver uma nova série chamada Only Murders in the Building, que de certeza que toda a gente conhece, que é uma série da Disney Plus que tem 5 temporadas, todas têm mais de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, por isso têm como elenco principal o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomez, ok? São o trio principal. Depois também ao longo da série vai tendo algumas personagens, algumas caras famosas a aparecerem, ok? Mas eu recomendo muito porque é tal cena, é uma série leve, não é um Pluribus que tem de estar ali bué focado. E vejam Pluribus, e é tal cena. Quem viu Breaking Bad e Better Call Saul, depois tem ali aquelas pitadinhas para os fãs fãs, porque muito forte. Por isso também recomendo muito. Mas Only Murders in the Building, qual é que é a cena? Basicamente, a história fecha-se de temporada a temporada, ok? Não se vai prolongando, estás a ver? E imaginem, na primeira temporada eles investigaram um homicídio, agora na segunda, que é que nós estamos a ver, estão a investigar outro, estás a ver? E depois lá está, claro que o pano de fundo vai continuando, ok? Mas é tipo aquelas séries criminais que na série criminal normalmente é de episódio a episódio, aqui é de temporada a temporada. Por isso recomendo muito porque está a ser muito fixe assistir. Depois, na música, tenho aqui 5 álbuns, ok? Tenho um português, 4 estrangeiros, sendo que 2 são brasileiros. Por isso, começámos então pelo português,
que é da Cristina Branco, que lançou o álbum Mulheres de Abril, que basicamente traz músicas de Zeca Afonso sobre mulheres. Gostei muito, ok, e vai estar a tocar a música que abre o álbum, Endechas a Bárbara Escrava. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Rosto singular. Depois, vamos então para álbuns que têm review na Pitchfork. E então temos aqui 2 álbuns. O primeiro é da Hélène Barbier, que se chama Panorama. Ok, então era por isso enganou-me. E a Pitchfork diz o seguinte: no seu terceiro álbum, a cantora e compositora de Montreal cria um art punk ludicamente desconcertante, sem jamais perder a compostura. Ok, eu estava a dizer que ela me enganou, porquê? Porque eu pensava que era francesa, porque algumas músicas ela canta em francês, mas até onde sei, Montreal é do Canadá, deve ser exatamente na província do Quebec, que lá fala-se francês. Francês é a língua materna, porque o Canadá tem assim as suas peculiaridades. Tem cenas, o Canadá tem cenas. Mas então gostei, ok, gostei, e vai estar aí a tocar, pode ser também a música que abre o álbum, Guinness in a Cup. Depois, outro álbum que também está na Pitchfork é o álbum do Tobias Jesso Jr., que lançou o álbum Shine, e a Pitchfork diz o seguinte: uma década após a sua estreia, o cantor e compositor de Los Angeles, aclamado músico contratado, suspendeu o seu trabalho como músico de estúdio para gravar um álbum de retorno com a intimidade e a espontaneidade de uma demo caseira. Ok, faz sentido porque ele tem ali muitas cenas, tipo, tem uma música que parece quase um erro de gravação, estás a ver? E então faz sentido a cena que a Pitchfork está a dizer. Mas gostei, e vai estar aí também a tocar a música que abre o álbum, Waiting Around. And you were upset every other morning, like a sharp knife, had me dancing on the edge. Now I'm wondering why you left. I guess it's not the first time you acted up just to get love, but I could see the pain, I recognized it in myself. You give me the same. Depois, vamos para a música em português do Brasil. E temos aqui um velho conhecido deste podcast, que é o Fabiano do Nascimento, que é um guitarrista brasileiro, que também é bem ativo. Eu acompanho desde o álbum The Room, para terem uma noção, que foi lançado em 2024, e ele depois ainda lançou Olhos d'Água, também em 2024, Harmónicos, também em 2024, Solstice Concert, que é gravado ao vivo em 2025, e agora este Cave Jazz, que foi lançado no dia 21 de novembro, ou seja, há uma semana. E eu gostei muito, é uma cena assim mais tranquila, ok, é quase só instrumental, às vezes tem lá uma voz ou outra, mas gostei muito, ele é muito forte e vai estar a tocar, pode ser aqui a música Salvador.
E pá, para terminar, terminamos com nepotismo, ok? Nepotismo e como é que se chama? E nepo-babismo, era isso, pá, era nepo-baby, caralho. Estava à procura da palavra, foda-se. Que pá, que é o caso aqui do último álbum de Zeca Veloso, que pá, que lá está, é filho do Caetano Veloso. Pá, eu fui ouvir porque o Rubel tinha partilhado, e então, pá, se o Rubel partilhou e disse que era bom, quem sou eu para dizer que é mau? E então, o álbum chama-se Boas Novas, é o seu álbum de estreia, porque ele tem aqui em 2018 um álbum chamado Ofertório, mas é com o pai Caetano Veloso e deve ser com o irmão Moreno Veloso, que foi gravado ao vivo. E agora, pá, lançou então Boas Novas, que pá, é MPB. MPB, muito forte, gostei muito. E pá, vai estar a tocar, se calhar pode ser a música que está no meu álbum, que é a segunda música, Boas Novas. Um salgueiro chorão desceu pro ouvir, som de sã palavra e suplicar, e a terra quando seca, lágrima dos povos volta ao céu. Boas novas. E pá, é isto, mais um episódio gravado. Agora, vou almoçar para depois ir mostrar o rabo a estranhos, porque pá, basicamente esta é a minha vida. É comer e mostrar o rabo a estranhos. Por isso, basicamente sou uma daquelas prostitutas da Lousada em que a câmara fechou os caminhos para as matas. Por isso, pá, estamos juntas, migas. Solidariedade. Mas é isso. Já sabem. Mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.